Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa e que possamos todos juntos aprender mais um pouquinho, dar mais um passinho na nossa evolução. Eu abri aqui o livro Minutos de Sabedoria e veio a mensagem assim: policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Agora sim, inspirados pelo amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos fazer a nossa oração e pedir a Ele que possamos compreender que estamos em processo de crescimento e que todos somos passíveis de erros, e que possamos ter discernimento para encontrarmos o equilíbrio, a paz e a compreensão. Que tenhamos força para construirmos nosso caminho com um pouco mais de amor, de tolerância, de paciência para conosco e para com o nosso semelhante. Que não nos falte coragem para reconhecer o nosso erro, relevar o erro do nosso próximo, corrigir quando necessário, mas com amor. Que nessa palestra possamos ampliar nosso entendimento da vida, podendo a cada minuto sermos um pouco melhores do que no minuto anterior. Rogamos ao Pai de bondade que magnetize as águas e que em cada gota possamos encontrar a medicação necessária ao nosso corpo físico, nossa mente e espírito. Abençoe, Senhor, a palavra do nosso irmão Paulinho, que nos transmitirá aquilo que estudou, que aprendeu. Fique conosco, Senhor. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Mestre nos possa envolver a todos. E continuando as nossas atividades no Setembro Amarelo, nós vamos trabalhar na noite de hoje sobre uma temática bem interessante que fala da questão toda de obsessão e suicídio, que são duas grandes mazelas, são duas grandes situações que nós muitas vezes nos encontramos de passos com elas, né? A questão obsessão e a questão mesmo do suicídio, que as duas muitas vezes têm influência uma sobre a outra. E dessa forma, todos nós somos influenciados e influenciamos. E isso acontece pelos familiares, acontece pelos amigos, pelos companheiros de jornada. E isso vai acontecer com ideias, pensamentos, atitudes, exemplos. Então todos nós influenciamos e somos influenciados. Isso, ninguém foge disso. A mídia usa muito isso para influenciar a população em massa. Dentro de um lar, alguém predomina, às vezes, com as principais ideias. E ele, de uma certa forma, influencia os outros. No trabalho, quando um trabalho é bem feito, ele envolve, ele influencia. E dessa forma, né, a questão também de pensamentos e de que também sofremos as influências dos espíritos, como também nós influenciamos eles. Então, dessa forma, o pensamento é tudo para nós. É o princípio. Pensar é criar.
A realidade dessa criação pode exteriorizar-se logo, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para a continuação ou a extinção. Se nós temos pensamentos e projetos positivos, nós temos que ir, à medida do que nós vamos desenvolvendo esses projetos em nossa mente, em nosso papel, concretizando eles, nós temos que ir repensando eles. Dessa forma, são coisas boas, são projetos bons, projetos familiares, projetos do nosso trabalho, da nossa sociedade, são projetos positivos. Da mesma forma, todos os pensamentos que não são bons são pensamentos que não podem demorar dentro de nós. Então, nós temos que nos libertar deles. Pois pensamentos negativos nos escravizam e pensamentos positivos nos elevam, nos libertam. E Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo eu posso fazer, mas tem algumas coisas que não me convêm, por causa da questão da índole minha. Então, não me convém eu fazer determinadas situações. A causa da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tomam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Se nós temos problemas de saúde, elas são causadas por alguma disfunção. A questão da obsessão, ela é da mesma forma, é uma disfunção, mas não no corpo físico, é na alma, é no espírito. Então, nós buscamos criar virtudes que são qualidades, e o que nós temos que evitar e trabalhar mais são as vicissitudes, são os vícios, e esses são os que produzem normalmente e dão acesso a maus espíritos. Se eu tenho a questão de algum vício, como bebida, como cigarro, como outros tantos falar mal de alguém, são portas abertas para a espiritualidade inferior trabalhar. Características da obsessão. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. E se nós olharmos ao nosso redor, olharmos para a nossa população, e a gente vai ver que não são tão bonzinhos todo mundo, né? Quem vai estar à nossa volta? Espíritos bons? Somente espíritos bons? Não. Os bons nos auxiliam, sim. Né? Mas pela questão da afinidade, quem vai estar mais próximos da Terra? Os maus. E por isso, dessa forma, nós estamos à volta com espíritos inferiores, que vêm, quando nós damos acesso, eles vêm nos obsediar. Eles vêm nos dando as portas, né? Como diz o próprio Paulo, nós temos uma multidão de testemunhas sempre à nossa volta. Em cada ato, em cada ação, eu sempre tenho isso. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como prova ou expiação e como tal aceitas. Nada vem por acaso. E se um espírito vem nos cobrar determinada situação, é porque ele tem acesso a nós. E pela lei de afinidade, Deus permite que eu me corrija, que ele possa vir me cobrar e vir de ter um contato mais próximo de mim, como eu estou no meu processo de reformulação, de valorização da vida, então eu estou aprendendo. Eu tenho que amar. Então, Cristo ensinou a questão do amor, não é porque era necessário, era preciso, era bom. Não. Por estas questões de quebrar as algemas do ódio, quebrar as algemas do vício, para que essa continuidade não acontecesse, ou não se prolongasse essa questão
e o processo obsessivo. Então, a questão do amor, ele cobre uma multidão de pecados, ou muitos erros nossos. Tudo nesse processo. E dentro da questão do suicídio, temos o direito de dispor de nossa vida? Na questão 944, Kardec questiona. Não, só Deus assiste esse direito. Portanto, suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus, Emmanuel. Nós não temos o direito de dispor de nossa vida e fazer dela o que nós queremos. Ela pertence a Deus. Deus nos dá, né? E Ele nos tira da vida quando é o momento oportuno para nossa libertação. Os processos e os tipos de suicídio têm o direto, onde há intenção, e é premeditado. Existe o indireto, não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos e intemperanças. E aí, entre os vícios, entram a questão da pessoa ter uma índole muito, não aceita certas ideias, né, principalmente na questão da juventude, pega o carro e sai em disparada, porque alguém falou alguma coisa, então a intemperança, e sai a 120, 140, não é um suicídio, de uma certa forma? É. Se encontrar um carro, alguém lá na frente, então não é uma coisa organizada, não é um equilíbrio, há né? E é provocado por abusos, né? Muitas vezes nós nos envolvemos dessa forma. E qual é o deles mais culposo? Culpa é sempre proporcional à intenção e à consciência na prática do mal. Vai depender de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, essa questão. Vai depender muito mais do que eu conheço, do como eu vivo, como eu entendo a vida, do que alguém que nunca tivesse ouvido falar e tal, e de repente ele se suicida, ele pode ser não tão culpado quanto eu, que já conheço, sei que não posso tirar a minha vida. Não tenho esse direito. Na hora do desencarne, com exceção do suicídio, todas as desencarnações são premeditadas. Todas elas. E aqui nós temos uma abordagem aqui que há poucos cumprem o tempo concedido. E nas obras de André Luiz a gente vê assim, eles abordam muito a questão dos completistas, né? E a gente vê assim que nas obras André Luiz, eles narram muitos fatos, muitas situações, e os completistas são aqueles que completam o período de encarnação 100%. É aquele suicídio inconsciente que não foi, vamos dizer assim, não foi para o suicídio indireto, né? Que são pessoas que desenvolvem toda a sua vida dentro da questão de viver saudável, de harmonia, de não ter pensamentos que vão causar dano para a sua saúde, porque ter ódio, ter rancor, é cultivar energias, e as células do nosso corpo, elas vão receber essa energia. Essa energia vai criar dentro das nossas células o câncer, vai se desenvolver a partir dali. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. É um processo onde nós estamos trabalhando contra nós mesmos. E aí desenvolve o câncer ou tantas outras doenças a partir de ideias e pensamentos que nós desenvolvemos em nós mesmos. Então, o completista é aquele que completa a vida, vive com harmonia, e todos os processos onde que há perda, né, é uma certa forma, não é um suicídio direto, mas é indiretamente. E o principal que causa, né, as causas do suicídio, a principal, falta de fé. É unânime. Né? E é responsável por quase totalidade dos suicídios. É a falta de perspectiva da vida.
é falta de uma visão mais aprofundada do que é a vida. O que me segue é só esse momento aqui? Esses 60, 80, 100 anos? Não. E se avaliasse que a importância desses momentos de agora eu estou a sofrer, mas depois, entendendo a mensagem do Cristo, depois eu vou estar em harmonia, que é mais 20 anos? Às vezes a gente vê pessoas desencarnando no final da existência, 70, 80 anos. É falta de fé, é falta de uma perspectiva do que é a vida na realidade. Os maiores incitantes do suicídio, incredulidade e o materialismo. Dúvidas sobre a vida espiritual ocasionam covardia moral diante das decepções e sofrimentos. E a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Isso nos fala Joana de Ângeles. E nós temos a condição ou a ideia sempre de querer não sofrer. Nós estamos numa cultura em que o sofrimento não faz parte de nossa vida, do objetivo de nossas vidas. Nós queremos nos libertar, nós queremos ser felizes. Mas muitas vezes o sofrimento, ele é aquele aguilhão que faz com que nós cresçamos como seres. Como filhos de Deus, a dor, o sofrimento, é a propulsão para o nosso crescimento. É aquilo que faz com que nós saímos de dentro de nós, da ideia de que nós estamos vivendo bem a nossa casa, nosso trabalho, nossa sociedade, e começamos a refletir na vida. O que é essa vida? O que nós estamos vivenciando nela? É só isso? É só essa existência? Ou é muito mais? Então, nesse sentido, a gente consegue fazer uma busca mais profunda e uma valorização do que é a vida mesmo. Consequências do suicídio: desapontamento. A vida não se extingue com a morte. E aí, o ser, quando parte daqui, e a gente vê exemplos, né, em obras como Céu e Inferno, obras como outras tantas obras de André Luiz, a gente olha e vê nos nossos atendimentos espirituais, na nossa casa, espíritos se comunicando e falando que realmente acordam lá de lá e se dão conta de que todo aquele sofrimento que eles estavam antes continuou e piorou mais ainda, porque não tiveram a paciência, não tiveram a fé de persistir, de seguir em frente, passar por mais algumas pedras do caminho e daqui a pouco vencer, crescer como ser. Os fatores predisponentes, tanto para o processo obsessivo como para o suicídio. E dentro deles nós vamos trabalhar as tendências instintivas, que são observadas desde a infância. Isso está na questão do livro dos Espíritos 199, onde eles têm uma reflexão. Os Espíritos respondem: de onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do Espírito? Uma vez que a educação em nada contribuiu para isso, as que se revelam viciosas é porque seu espírito há muito pouco ha progredido. E muitas vezes a gente vê tipos de tendências. Algumas, elas já começam a acontecer, criança bem pequena. Mas os pais acham, que legalzinho, bom, que a criança está se manifestando e tal. A gente tem que observar com cuidado. É uma tendência, às vezes. Ele se mostra a querer se machucar, a querer machucar os outros. Muitas vezes são tendências do espírito que está ali mostrando. Muitas vezes faz isso sem querer. Não é um espírito malicioso ou maldoso, mas faz porque vê uma situação de acordo e ali ele se manifesta achando graça, achando bom aquela situação. Então nós precisamos educar e fazer com que
essas tendências sejam vistas por nós e auxiliados, eles serem auxiliados para o seu crescimento. Lesões perispirituais, na questão do corpo espiritual, que é aquele modelador, é a forma que quando o espírito renasce novamente no corpo pequenino, ele vem gravado nele essas lesões. Alteração da atividade mental, quando passa por processo de suicídio, quando passa por processo de obsessões muito tempo, essas lesões acontecem. Dessensibilização dos pontos específicos do perispírito. É a questão da sensibilidade. Seguida de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita, distúrbios hormonais, etc. E aí a gente vê quantos espíritos, às vezes, com disfunções hormonais, malformação congênita, na questão mental. E aí são situações que muitas vezes partem de processos de suicídio. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem no corpo carnal, como zona favorável à eclosão de determinadas moléstias. O corpo é uma esponja que vai trazer do espírito para o corpo essas mazelas. E aí ele vai expurgar, ele vai tirar essas doenças. E aí nós muitas vezes não queremos doenças. Nós queremos estar bem, estar saudável, sim. Mas que muitas vezes antes de nós curarmos o corpo físico, queiramos curar a nossa alma que está doente. Porque é uma imperfeição moral que está sendo vindo à tona com essas lesões. E aí essas moléstias são importantes muitas vezes para o espírito. A dificuldade, aquela doença, ela tira do perispírito aquelas mazelas. E aí muitas vezes quando ele desencarna, ele parte dali, através da doença, ele renasce ou volta. Quando ele volta à espiritualidade, aquelas mazelas desaparecem. Por quê? Porque ele expurgou, ele vivenciou aquilo no corpo físico, auxiliando o seu crescimento. Imperfeições morais. Transgrida a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Muito se tem trabalhado e visto essas condições. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, o egoísmo e o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. São situações e imperfeições na questão moral nossa, na questão ética moral, que nós temos dificuldades. Temos a questão do orgulho, não aceitamos que somos iguais. Temos a questão do egoísmo, achando que nós somos melhores que outros. Não, todos somos filhos de Deus e todos nós temos direito ao lugar, ao sol, ao lugar, à vida, às experiências, dentro do lar, dentro da nossa questão profissional. Há lugar para todos. E dentro desse propósito, Cristo veio trazer as bem-aventuranças, falando de tantos aflitos, e tantos que choram, tantos que são necessitados de consolo, trazendo essa auxílio para a questão das questões morais. Estrutura psicológica do ser que passa por essas situações. Pessoa que revela a imaturidade da personalidade. Indivíduos portadores de neuroses e psicoses, fobias, que são neuroses e psicoses. Neuroses são as doenças do corpo, as psicoses, as questões mentais, os medos. Medos nem sempre coisas desse momento, do momento de agora, as muitas vezes coisas do passado, de vida existente, medo de entrar em determinado lugar. Então tudo isso vem através de vivências
criaturas reprimidas, complexadas, inseguras, personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas, etc. Tantas outras. E a gente vê assim que são situações, são seres psicológicos que estão com deficiência. E a gente olha à nossa volta, a gente vê assim, muitas pessoas com dificuldades mentais. É por acaso essa dificuldade mental? Não. É alguma necessidade que está passando. Precisa de ajuda? Sim. Precisa de muito amor? Sim. Precisa ser amado, compreendido, abraçado, envolvido, para que possa vencer. Assim como nós. Qualquer um dos filhos de Deus tem a sua experiência, tem o seu aprendizado para o crescimento. Passa a questão de ser alguém ser coitadinho? Não, muito pelo contrário. Ele está recebendo a oportunidade para se redimir. Ninguém de nós é essencialmente bonzinho ou maldoso que não possa receber a misericórdia de Deus. E dessa forma a gente precisa fazer o nosso exercício. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E nós, pelo processo de educação, nós vamos fazer e desenvolver os nossos filhos. A educação familiar, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral, quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E nós precisamos trabalhar essa questão do processo educativo, tanto de pessoas adultas, tanto de crianças, todos nós, dentro do nosso lar. Todos nós estamos a caminho e precisamos compreender que dentro desse processo, a questão de trabalharmos a educação dentro do nosso lar, compreendermos que Deus não quer que nós obedeçamos às suas leis, simplesmente que as compreendamos, que entendamos essa forma de como ela é desenvolvida, como ela vai acontecendo em nossa vida. E nós, como filhos de Deus, cresçamos nesse sentido, através do processo de educação. Não vai ser imposto nada. A misericórdia divina nos auxilia, nos dá a experiência da encarnação para o nosso crescimento, para nosso levantar, para cada um de nós crescer como ser, como filho de Deus, mas que possamos refletir e compreender a questão da educação. A educação do espírito que eu sou. O que eu preciso entender que a vida está pedindo para mim, a cada momento, a cada dia, diante das dificuldades, das pessoas que estão ao meu lado. Não é para eu me desesperar, não é para eu ficar com raiva. Não. Ela está me mostrando alguma oportunidade de crescimento. A influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? O arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boas influências sobre os seus semelhantes. E a gente vê, às vezes, criaturas no meio do vício, em favelas, com todas as dificuldades e se sobressaindo. É unânime isso? Não. Tem espíritos que se perdem na caminhada.
Mas o objetivo é isso. O objetivo é que, aonde nós estejamos, sempre é a prática do bem. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela característica do falso heroísmo, da negação absoluta da lei de amor e suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. E nós temos certeza disso, que não é opção para ninguém. Não é. A reflexão, o auxílio que se pode buscar, sim, é solução. Valorize a sua vida. Você não está sozinho. Procure ajuda às pessoas encarnadas, às pessoas físicas, através do atendimento fraterno nas nossas casas, de casas espíritas, palestras de orientações como essa, livros, mensagens, jornais, sites, filmes, tantos que tem, falando de filmes espíritas principalmente, com materiais de apoio para aquele com tendência ao suicídio. E os nossos espíritos que se suicidaram, nossos irmãos, eles estão desamparados? Não, muito pelo contrário. E eles, através das reuniões mediúnicas, recebem os espíritos suicidas, recebendo os espíritos suicidas para o esclarecimento e também pelo trabalho de irradiação, né, que é orar por eles, né, ou seja, de orações pelos irmãos que deixam o corpo físico pelo suicídio. Alguém está condenado perpetuamente? Não. Mas é um caminho de muito sofrimento. Então nós precisamos evitá-lo. E todos aqueles que estão nele, ou chegaram nele, através dele, através de se libertando do corpo, precisam de muitas orações, precisam de nossos sinceros sentimentos, desejar a eles que possam encontrar a luz de Deus, para que eles possam se desprender daquela condição. E Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou grande e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O Cristo nos convida. Todos nós que sofremos, todos nós que temos as nossas dúvidas, ânsias e questões, o Cristo está de braços abertos, nos esperando. E Ele vai sempre, através do processo de oração, nós vamos receber aquilo que é o melhor para o nosso crescimento. E seu jugo é a observação da lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Nada mais que isso. A compreensão do que é o amor, do que é auxiliar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor e a caridade. As duas alavancas que vamos propiciar que nós façamos a nossa busca e possamos auxiliar desta forma a tantos irmãos que precisam. Muito obrigado. As crianças podem subir, por favor.
Senhor, ampare-nos neste momento em que rogamos tuas bênçãos neste passe. Que a tua luz nos envolva, ofertando-nos fortalecimento, reequilíbrio e paz. Com os pensamentos elevados e com o acompanhamento desta música harmoniosa, recebamos as energias que estamos necessitados. Agradecidos ao Pai por termos recebido tanta luz, rogamos que elas possam ser direcionadas também àqueles que aqui não puderem estar, aqueles que lembramos e que também precisam de Ti, que possamos recordar lá fora de mantermos estas energias em nós, como a boa conduta e pela prece diária. Siga em paz. Que Jesus os acompanhe. Boa noite a todos.